Muito bem, gente. Nossa aula de hoje vai tratar, a aula 4, né? Vai tratar a respeito do batismo nas águas. É um tema que eu acredito que a maioria de vocês já sabe, detalhes a respeito disso, tem algum conhecimento, mas eu quero poder aprofundar um pouquinho mais o tema com vocês na aula de hoje. Tá bom? Então vamos avançar. O objetivo dessa aula definir o que é o batismo nas águas. Né? E essa definição vem do princípio de que ele é uma ordenança da fé cristã, foi algo que Jesus enviou seus discípulos para fazer, e o ideal também dessa aula é esclarecer o significado do batismo, quais são os requisitos, as implicações, e diferenciar o batismo das águas de outros batismos mencionados na Bíblia. Claro, nós não vamos nos aprofundar sobre os outros batismos que a Bíblia menciona, nós vamos nos aprofundar especificamente no que é o batismo nas águas. Bom, a primeira referência que nós temos aqui vem de uma fala de Jesus para Nicodemos. Nicodemos era um mestre religioso e ele teve um encontro com Jesus numa noite e ele tratou com Jesus de uma série de questões. E Jesus, sabendo o conhecimento que ele tinha, colocou para ele que era necessário nascer de novo e nascer da água e do Espírito. O batismo e a salvação, eles andam juntos, eles andam de mãos dadas. Né? O batismo por si só, ele não salva, ele não tem poder salvador. Mas, ao mesmo tempo, o batismo não é só um mero ritual, um ritual qualquer, né, mera simbologia, uma vez que a fé e o arrependimento são confirmados e completados pelo batismo. Como referência bíblica, eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e também no verso 16. O texto diz assim, olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Então, esse versículo, ele apresenta a necessidade do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Esse crer está atrelado completamente à fé. Mas o batismo é uma forma de demonstração pública dessa fé. Um outro texto que mostra isso está ali em Atos. Quero ler com vocês também. Atos, capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então essa é a fala de Pedro logo após o seu sermão, logo após a sua pregação, que salvou muita gente nesse dia. Uma das coisas que Pedro diz que as pessoas que estavam ouvindo e que creram naquela pregação deveriam fazer é ser batizadas. Todos nós, discípulos de Jesus, fomos comissionados a batizar. Né? O batismo está intimamente, não só intimamente, mas profundamente ligado ao discipulado. Evangelho de Mateus, capítulo 28, e versículo 19, diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E depois de fazer esses discípulos, vem uma outra ordenança, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no processo de discipulado, no processo onde nós ajudamos outros irmãos em Cristo a se transformarem através do poder do Espírito Santo, a serem transformados, melhor dizendo, pelo poder do Espírito Santo, em pessoas mais parecidas com Jesus. É uma maneira da gente definir o discipulado de forma simples. Um dos processos para esse discipulado é o batismo, e vamos compreender um pouco melhor tanto a forma quanto o simbolismo do batismo. Claro, eu acabei de dizer que o batismo não é apenas um ritual, não é só uma simbologia, ele vai um pouco além, porque ele é uma apresentação pública de fé
O batismo, portanto, ele vai ser realizado de preferência diante de muitos irmãos, né, nos nossos dias, no nosso tempo, diante da igreja. Claro, existem situações, né? Aconteceu com o Filipe e o eunuco, não tinha um público ali, não tinham irmãos assistindo, não tinham pessoas assistindo, mas de preferência que elas vejam, porque é uma confissão clara e pública de fé. Devemos nos lembrar que no período do nascimento da igreja, muitos irmãos foram batizados em um momento onde a igreja estava sendo perseguida. Aqueles que assumiam a sua fé publicamente arrumavam muitos inimigos, tanto os religiosos quanto outros que tinham que os perseguiam, dependendo do lugar onde eles estavam. Por exemplo, na Roma, no período do imperador Nero, naquele fatídico caso em que Roma pega fogo e os cristãos são condenados. Imagina ser batizado naqueles dias, onde você está ali publicamente confessando a sua fé e a sua entrega a Jesus, né? Confessando que você aceitou a graça imerecida de Deus e se transformou em um filho de Deus. Era um grande problema para aqueles irmãos. Eu estou levando aqui com bom humor, claro, mas muitos foram martirizados por causa dessa confissão de fé. Mas vamos entrar um pouquinho dentro da forma e do simbolismo do batismo. Bom, primeira coisa, relatos bíblicos apontam para o batismo o mergulho. Né? Como é que eu posso ser batizado? Dá para ser só por aspersão? Dá só para pegar a água com a mão ali, jogar um pouquinho, ou aspergir, né, com os dedos, ou com alguma outra coisa, que é uma prática comum de outros modelos de igreja cristã, como é o caso da igreja católica, enfim. Mas nós temos relatos bíblicos que apontam para o mergulho. A palavra batismo vem da palavra grega batismos, que está aqui, inclusive, né, eu coloquei aqui no segundo ponto, que em grego significa imersão, portanto, mergulho. Vamos ler alguns relatos bíblicos que falam sobre isso, para que a nossa compreensão não fique só na teoria do que nos acostumamos a ver, mas que tenha um embasamento bíblico para nos aprofundar a respeito disso. Então, Evangelho de João, capítulo 3, e verso 28. Diz assim: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Deixa eu ler o versículo 23 aqui, que é o versículo em questão. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. O que é interessante é que no batismo de Jesus, nós percebemos, não só no batismo de Jesus, mas no ministério de João Batista, que ele recebia muitas pessoas para serem batizadas. E essas pessoas faziam uma fila. Agora, imagine só, seria muito mais fácil ficar na beira do rio, pegar um pouquinho de água com a mão e só aspergir na cabeça das pessoas, e elas sairiam ali da fila, para não ficar ninguém aglomerado, né? Tem um contexto bem da nossa época. Mas nos dias de João, as pessoas entravam dentro do Rio Jordão para serem batizadas. E entrando nesse rio, elas mergulhavam. Não faz sentido entrar num rio para não mergulhar. Seria muito mais simples, muito mais fácil aspergir as pessoas. Mas o batismo tinha essa conotação, o significado do mergulho, da imersão. Atos capítulo 8, versículo 37, diz assim: Filipe disse, nada o impede se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então, mais uma vez, nós vemos que o eunuco, naturalmente, poderia ter ficado na sua carruagem e o Filipe só
ter molhado a mão ali e aspergido, seria muito mais prático, mas eles descem e ele vai até a água para ser mergulhado ali. Outra passagem bíblica que nos dá referência está no Evangelho de Mateus, capítulo 3 e versículo 16. Diz assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Note que esse texto é muito claro, diz que Jesus saiu da água, portanto ele foi mergulhado. Tá, mas por que tanta ênfase nessa questão? Porque há um simbolismo profundo nisso, que é o seguinte: quando uma pessoa é submersa, ela declara que crê que Jesus morreu em seu lugar. Então, quando ela mergulha, ela está simbolizando que morre com Cristo. E depois que ela sai da água, isso a identifica como alguém que, como Cristo, ressuscitou. Então, quando mergulhada, a pessoa está se identificando com a morte de Jesus. E quando ela sai da água, ela se identifica com a sua ressurreição. É maravilhoso isso, porque esse é um gesto que nós guardamos na memória para o resto da vida. Hoje, nós temos com muita facilidade a oportunidade de tirar uma foto. Então, quem foi batizado mais recentemente foi batizado dessa maneira, né? E saiu uma foto ali, há uma lembrança. Eu tenho uma lembrança do meu batismo, que foi uma foto tirada, inclusive, com uma máquina fotográfica de filme daquela época. Eu era bem menino, eu era um adolescente ali, um jovem, né? Tinha 17 anos, não era tão adolescente assim, né? Um adolescente, vai. E eu tenho uma lembrança disso. No entanto, os irmãos da igreja primitiva, por exemplo, eles não tinham como tirar foto. Mas o símbolo do batismo era tão profundo e tão íntimo em relação à fé que, maravilhosamente, todas as vezes que nós vemos alguém sendo batizado, nós nos lembramos do porquê estamos sendo batizados. Porque nós nos identificamos com a morte de Jesus na cruz, mas também nos identificamos com a sua ressurreição. Quando mergulhamos com a morte de Jesus, quando saímos com a sua ressurreição. E isso é uma lembrança que fica perene nas nossas mentes. E isso é fundamental, porque a nossa esperança está nisso. A nossa esperança está no fato de que morremos com ele e ressuscitaremos, assim como ele ressuscitou. Essa é uma esperança para nós. Romanos, capítulo 6, e versículo 3, quero ler também esse texto. Que diz assim: ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Aleluia! Isso é motivo de dar um glória a Deus, de verdade, porque essa é a nossa esperança. Nós vamos viver com Cristo em glória, nós vamos ressuscitar. Isso é o que nos espera. Nesse tempo, onde nós estamos vivendo um período muito difícil, de maneira global, as pessoas têm pensado profundamente na morte. E isso traz medo, traz confusão, traz uma série de coisas. Mas para nós, que nascemos de novo em Cristo, nós podemos ter uma expectativa boa em relação às últimas coisas, em relação ao fim daquilo que todos entendem como o fim da vida natural, porque para nós é o começo, né? É óbvio que você não deve pensar, então, portanto, em buscar a morte. O Senhor já sabe o momento em que você vai morrer. E o melhor de tudo, sabe também que você nasceu de novo. E essa identificação é maravilhosa. Morremos com ele, mas também ressuscitaremos. Avançando, o batismo traz algumas implicações para a nossa vida. A primeira delas, como eu acabei de ler aqui, é a identificação com a obra da cruz. A obra da cruz é algo que nós nunca devemos, nem podemos, como cristãos, perder de vista. A perspectiva a respeito da obra da cruz deve ser uma lembrança diária e constante para nós, porque nela está a nossa maior esperança. A morte na cruz foi a morte de Jesus tomando o nosso lugar. O lugar de malditos, o lugar de pecadores, o lugar de pessoas que eram injustas. E ele, na sua
santidade e justiça, tomando o nosso lugar na cruz. Foi sacrifício vicário. Ele nos representou. Ele nos justificou, nos santificou. Foi expiação por nós. Por isso, hoje, nós podemos comemorar que temos uma nova vida. Mas o batismo traz essa identificação com a cruz. Ele deve trazer sempre. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, e verso 32, diz assim: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Olha que maravilhoso isso. E é fato que há pessoas que, quando pressionadas, cedem e acabam, como aconteceu com o próprio Pedro, né? Pedro, no primeiro momento, ele foi identificado como seguidor de Jesus e ele, não, eu não conheço ele, não. Mas depois o Senhor o buscou mais uma vez e consertou novamente tudo que havia sido quebrado na fé de Pedro. E o Pedro foi esse homem de Deus tão importante na história da igreja, que nos abençoa com aquilo que, com seu testemunho, com aquilo que foi escrito a respeito dele, que ele mesmo escreveu. Nos abençoa demais. E é muito interessante perceber essa implicação. Quem reconhecer em público aqui na terra o Senhor, ele também vai o reconhecer no céu. Isso fala não só do reconhecimento na hora do batismo, mas de uma vida que apresenta publicamente fé em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que a ressurreição também nos aguarda, que o mundo onde o homem pecador, onde não há nenhum justo sequer, e todos pecaram e todos precisam de salvação, reconhecer o Cristo nesse mundo é um sinal de que também seremos reconhecidos por ele diante do Pai. Outra implicação importante é a decisão de morrer para o pecado. Note que no batismo nós nos identificamos com a morte de Jesus. E a morte de Jesus foi muito importante, porque a partir da morte de Jesus na cruz, ele quebra as cadeias do pecado na nossa vida. Antes nós não tínhamos escolha, não teríamos alternativa a não ser viver pecando. Mas o Espírito de Deus veio sobre nós, criou fé, despertou fé dentro do nosso coração e nos fez, dessa maneira, crer em Cristo e conhecê-lo e nos render diante do Rei dos Reis. Isso também deve trazer para nós a implicação de viver uma vida cultivando o novo homem, a nova mulher, deixando o velho homem para trás. O batismo também é uma confissão de fé no Deus triuno, na Trindade. Quando pensamos em Trindade, esse é um assunto que, quando o avaliamos de maneira mais profunda, é um assunto complexo. Além de ser um assunto complexo, nós temos evidências bíblicas da Trindade. No entanto, nós não temos como compreender por completo a natureza de Deus, uma vez que Deus é um e três ao mesmo tempo. É um único Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No batismo de Jesus, nós vemos a narrativa de que, quando ele sai da água, uma pomba pousa sobre ele, uma voz pode ser ouvida ali, onde Deus está dizendo, onde Deus Pai está dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E ali nós temos uma das manifestações que a Bíblia descreve da Trindade. São várias, mas ali há uma manifestação assim. E quando nós nos batizamos, nós também fazemos uma confissão de fé nesse Deus triuno. Claro, esse é um assunto que desperta a nossa curiosidade e é um assunto que merece ser estudado em sua profundidade. Nós vamos ver isso na Escola de Profetas. Então, se prepare, se não nesse ano, no próximo ano, para que você mergulhe mais profundamente nesse conhecimento. Muito bem. Outra implicação do batismo é a confissão de que nós não pertencemos a nós, ou a esse mundo. Nós pertencemos
a Cristo. Atos, capítulo 8 e verso 16, é uma leitura importante para nós dentro desse estudo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Olha que interessante isso. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Daqui a pouco a gente vai ver que é uma menção de outros batismos. Que nós não vamos nos aprofundar, pelo menos não nessa aula, não nesse momento, mas precisamos fazer menção disso. Atos 19:5, eu quero ler também. Atos capítulo 19, versículo 5. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso foi o que aconteceu em decorrência da pregação feita aqui no livro de Atos, de Paulo em Éfeso, né? Isso foi o resultado da pregação de Paulo na cidade de Éfeso. Nasceu uma igreja ali e eles foram batizados, né? O senhorio exclusivo de Cristo. Uma outra implicação importante é o revestimento espiritual. Eu acho interessante essa palavra revestimento, né? Porque é uma palavra muito comum na construção civil. E fora dela, a gente não usa tanto. Talvez, eu não sei se existe algum tipo de revestimento relacionado a tecido, mas enfim, é muito comum a gente ouvir falar sobre revestimento dentro da construção civil. E o revestimento é a última coisa que os construtores trabalham numa casa, colocam numa casa, numa construção. Eles trabalham a base, eles levantam as paredes, criam toda a estrutura da casa, o forro, o teto, e, por último, vem o revestimento. A obra que Deus faz na nossa vida é muito semelhante. Ele nos faz nascer de novo, ele nos dá uma nova vida, ele nos dá uma nova direção, ele nos dá uma compreensão completamente diferente. Agora nós podemos compreender o que é espiritual e não viver mais segundo os nossos próprios desejos, mas viver segundo a vontade de Deus. Agora, ele traz para nós também um revestimento que nos dá, posso dizer, um brilho novo, né? Nos traz uma beleza maravilhosa. E esse revestimento é um revestimento espiritual. Isso é mencionado nesses 3 versos bíblicos. Eu quero ler, começando com Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Olha que maravilhoso isso. E nós nos despimos do velho homem e nos revestimos de Cristo. Agora, quem nos vê pode ver semelhanças de Jesus, porque pertencemos a Ele, porque estamos caminhando dia após dia para crescer na semelhança do Senhor Jesus. Isso, claro, não fala de uma questão de aparência física, mas de aparência interior. Mateus, capítulo 3. Versículo 17. Está escrito: e a voz do céu disse: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Precisamos nos lembrar que Jesus deixa de ser o unigênito. Claro, Jesus é filho de Deus e é um filho diferenciado, por assim dizer. Mas nós também nos tornamos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo, por causa de Jesus. E estamos crescendo a sua semelhança, a semelhança daquele que é, para nós, o irmão mais velho. Há também um paralelo muito interessante em relação ao batismo e à circuncisão. Primeiro, deixa eu lembrá-los o que é a circuncisão. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele estabelece, a partir dali, um sinal. E esse sinal é que o prepúcio de cada homem, ainda menino, deveria ser cortado. Isso aconteceu com o próprio Abraão, já velho, já avançado em idade. E nós vamos perceber que suas gerações seguintes, todas elas,
fizeram da circuncisão uma aliança, uma marca física de que eles tinham uma aliança com Deus de Israel. No entanto, o batismo é a nossa circuncisão. Depois de Jesus, Jesus veio para complementar, para trazer uma complementariedade a tudo que está no Antigo Testamento. E uma das complementariedades que Jesus veio trazer está relacionada à circuncisão, quando ele inaugura o batismo, como agora a circuncisão do crente. Porque todo judeu deveria ser circuncidado. Isso acontece até hoje com os judeus. No entanto, os cristãos, sejam eles judeus ou como nós, que somos gentios, têm um sinal, uma marca espiritual de que foram revestidos espiritualmente. E essa marca é o batismo. Bom, eu quero ler Colossenses, um texto muito importante também para a nossa compreensão desse trecho. Então, Colossenses, capítulo 2, 11 e 12. Que diz assim: em Cristo, vocês foram circuncidados. Olha que claro isso. Mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. E agora vem a parte do batismo, versículo 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Que texto maravilhoso, que traz um significado profundo. O batismo, portanto, é a nossa circuncisão. Mas o batismo também tem uma outra implicação muito importante. É aquilo que acontece antes de sermos inseridos como membros da igreja. Uma das implicações do batismo é essa. Fomos inseridos na igreja de Jesus. Lembre-se que a igreja não é simplesmente o prédio onde nós nos reunimos. Nós podemos chamá-lo de igreja, mas literalmente aquele lugar é um salão. A igreja somos nós. Né? Não dá para ser igreja sozinha. A igreja sou eu, não tem como. Igreja é coletivo, sempre no plural. Então, nós somos igreja. Nós somos a congregação, a assembleia dos que nasceram de novo. Aqueles que nasceram não segundo a carne, mas da água e do Espírito. Primeira de Paulo aos Coríntios nos traz um pouco mais dessa informação, no capítulo 12 e versículo 13, que diz assim: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Portanto, cada um de nós é parte do corpo de Cristo. E o nosso rito de membresia, por assim dizer, o símbolo, uma implicação dessa inserção à igreja é o batismo. Por todas essas implicações, o batismo é tão importante e é tão significativo nas nossas vidas. Avançando, quais são os requisitos para ser batizado? Uma vez que eu compreendi a forma e o simbolismo, a forma e o significado, quais as implicações que o batismo traz? O que é que eu preciso para ser batizado? Se você já foi batizado, essa informação vai refrescar a sua memória, essa aula está refrescando sua memória em relação a tudo isso. Bem, eu espero até que ao final dessa aula, você que já foi batizado possa dar um suspiro e falar, graças a Deus, fui batizado. E você que não foi ainda, vai se organizar para ser batizado ou batizada. Mas quais são os requisitos para ser batizado, né? Ou seja, o que eu preciso para ser batizado? A primeira coisa é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 8, eu quero ler também. Diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso para ser batizado é ter recebido esse presente de Deus. Crido, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que ele é o Salvador enviado, crer que, acima de ser o Salvador, ele é Senhor, ele é dono, ele tem uma nova vida para aqueles que creem nele.
Jesus, portanto, é a única maneira, a única forma de nos reconectarmos com Deus, de chegarmos a Deus. Jesus, em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o primeiro requisito é crer. Eu me lembro de uma ocasião em que eu soube de uma igreja que batizava pessoas que não criam. Né? Vai lá, depois vai batizar lá, depois a gente vai trabalhando na sua mente para você crer. Uma coisa mais ou menos assim. Isso não é saudável, porque o batismo não é uma tentativa. O batismo é uma confirmação. Né? Eu não posso ser, eu vou batizar para ver se eu vou crer lá na frente. Não, é o contrário. Eu creio, por isso serei batizado. Bom, o outro pré-requisito é o arrependimento. Atos capítulo 2 e versículo 38, ali durante o discurso de Pedro, quando ele está praticamente encerrando o sermão, ele é questionado: o que a gente tem que fazer? E aí ele dá a resposta, que eu já li aqui para vocês. Vocês creram, agora sejam batizados. Vocês se arrependem e sejam batizados. Arrependei-vos e depois o batismo. E Mateus, capítulo 3, eu quero ler esse texto também. Versículo 7. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Um requisito fundamental para o batismo é o arrependimento. Arrependimento do quê? Da vida sem Deus, do pecado. Todos nascemos em pecado. Nós cremos, portanto, aquele que tem fé, crê que não há um justo sequer, como diz Romanos 3:23, que o salário 6:23, que o salário do pecado é a morte, conforme diz Romanos 3:23. Precisamos de um Salvador. Mais do que isso, precisamos nos render ao Deus que existe, que é vivo, ao Deus, o único Deus e o Deus vivo. Isso deve nos fazer olhar para a velha vida e nos arrepender, não querer mais caminhar por ela. Arrependimento e conversão falam de uma mudança de direção, um novo jeito de viver, de agir, de pensar, uma nova vida que vai do seu interior à sua mente e que acaba afetando, inclusive, o nosso exterior. Claro, o corpo do pecado ainda passa por sofrimentos, por aflições, nós estamos sujeitos à lei da gravidade, mas nós não estamos mais sujeitos à lei do pecado. Assim como a lei da gravidade, a lei do pecado, aqui uma alusão que eu estou fazendo, a lei do pecado, assim como a lei da gravidade puxa todo mundo para baixo, a lei do pecado puxa todo mundo para pecar. Ainda que ele tente não fazer isso. E reconhecendo isso, sendo salvos, tendo o Espírito Santo nos dado esse presente, Deus nos dado o presente da fé, então nós precisamos nos arrepender. Uma vida onde avaliamos como vivemos e mudamos nossa perspectiva de vida. Note que o texto que eu li, nós vemos João Batista criticando severamente os fariseus e os saduceus, porque eles estavam indo lá para ver o batismo. Eles estavam na fila, talvez, ali para o batismo. E o João Batista os repreende para todo mundo ouvir: raça de víboras. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Isso é algo importante. O que João Batista estava dizendo é que o fato deles estarem ali era uma hipocrisia. Porque quem estava ali entendia que sua vida estava torta diante de Deus. E os fariseus não estavam ali porque eles compreendiam isso. Eles estavam vivendo como hipócritas. Eles estavam vivendo como ofereciam sacrifícios, faziam jejum, orações públicas, mas Deus não queria nada disso deles. Porque no coração, as intenções deles eram outras. E é muito interessante que o João Batista vai dizer o seguinte: raça de víbora. A víbora no mundo antigo, nos dias de Jesus, talvez antes disso ainda, se tinha um conceito de que a víbora é uma cobra. Mas eles acreditavam que quando essa cobra ia botar os seus ovos, antes de botar alguns ovos, alguns eclodiam lá dentro. Eles eram chocados dentro do ventre da víbora e os filhotinhos nasciam ali e escapavam daquela serpente, matando a própria mãe. E aqui, e no conceito judeu, matar a própria mãe, isso é no conceito de todas as etnias e raças. Matar a mãe não dá, né? O que você fez? O cara chegou lá na prisão: matei minha mãe, né? Ele tá perdido, né? Porque
é uma regra de ouro, não se deve, ninguém mata a mãe, o cara que faz isso é uma raça terrível. E era o que João Batista estava comparando esses homens, porque eles não estavam nascendo de novo, eles estavam vivendo uma vida onde eles estavam matando a própria mãe com as atitudes deles em relação a Deus. Eles estavam usurpando o Deus que eles supostamente serviam dentro da sua religiosidade. Então, uma vida de arrependimento é fundamental para ser batizado. E Jesus diz que a gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Para saber se estamos levando uma vida de arrependimento ou não, basta observar o que a nossa vida gera no nosso trabalho, no meio da igreja, na nossa família. O que é gerado a partir do nosso caráter, quando nós estamos diante de situações, estamos sob pressão, o nosso caráter é provado, o que é que nasce dessa situação? Jesus estava dizendo que da árvore boa, frutos bons vão nascer. E aquele que nasceu de novo, da água do Espírito, aquele que nasceu de Deus, vai dar frutos que mostram e glorificam a Deus. Frutos que revelam um caráter transformado, uma vida mudada pelo Evangelho. Eu quero entrar agora naquele trecho que é um pouquinho mais difícil, que é o comparatismo entre o batismo nas águas e os demais batismos. Bom, em Efésios 4:5, há uma declaração ali que é a seguinte: só há um batismo, há um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Só que a Bíblia, ao mesmo tempo, fala de outros batismos. Veja bem, ó, Hebreus, capítulo 6 e versículo 2. Olha só o que diz. O batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Em outras versões, ela trabalha com a palavra batismo no plural. Então a gente tem batismo singular, batismo no plural. Como que a gente explica essa aparente contradição? Porque não há contradição aqui. Bom, vamos entender isso. Primeira coisa, o batismo de arrependimento. Quero ler esses textos para que a gente consiga ter uma mínima compreensão dessa diferença. Então, João, Evangelho de João, capítulo 1 e verso 31. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Atos, capítulo 19 agora. Versículo 2. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João. Responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isso é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui o batismo de João, o batismo do arrependimento. Já ilustramos um pouco, agora há pouco, antes desse tópico, sobre o que é o arrependimento. E João trazia esse tipo de batismo. Um novo nascimento, uma mudança de vida. Mas há um outro batismo, um batismo do Espírito. Esse batismo é diferente do batismo nas águas. Quem foi batizado nas águas automaticamente foi batizado no Espírito? Não, são batismos diferentes. Mas, se eu me deter para a gente falar um pouquinho sobre o batismo no Espírito, que é um tema muito mais profundo, não menos importante, mas igualmente importante, mas muito mais profundo que o batismo nas águas, a gente vai ter que dedicar muito tempo. Então, nós vamos ter uma aula da escola bíblica específica falando sobre o batismo no Espírito. Bom, um outro modelo de batismo é o batismo com fogo, né? Nós temos esses versículos aqui que vão ilustrar a questão do batismo com fogo, mas basicamente nós vamos ver uma fala importante. Deixa eu ler Mateus capítulo 3. Vamos lá, né?
A gente já está chegando no final da aula. Mateus capítulo 3, versículo 11. Jesus diz: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? Aqui, palavras de João Batista, desculpa, não foi Jesus que disse, foram palavras de João Batista. Então, João Batista dizendo a respeito de Jesus, ele coloca da seguinte maneira: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim, maior do que eu, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Para a gente entender isso de forma simples, o batismo com o Espírito Santo é o batismo do novo nascimento. Quem nasce de novo recebeu desse batismo. No entanto, veja bem, quem nasce de novo recebe desse batismo. No entanto, João Batista está mencionando o batismo com fogo. O batismo com fogo, alguns vão dizer, é o batismo que purifica o crente, ele vai passando por situações difíceis, mas ele vai vencendo essas situações, essas circunstâncias, ele persevera, não desiste da sua fé. Mas essa aplicação é legal, ela pode sim ser utilizada, há uma possibilidade disso, mas existe muito mais consenso de que o batismo com fogo é o batismo da condenação, é o batismo daquele que não creu, é o batismo daquele que se perde, porque aquele que está sendo salvo é batizado no Espírito, mas aquele que se perde vai receber o batismo da condenação. Para quem nasceu de novo, para quem foi justificado por Cristo, a sentença já foi definida. Esse não é mais culpado, porque o sangue de Jesus o inocenta. Mas aquele que se perde, esse é culpado. E se há uma recompensa para aquele que é salvo, há uma pena para aquele que se perde. E essa pena, nós compreendemos como esse batismo com fogo, né? Há um jogo de palavras ali, há uma forma diferente, uma espécie de alusão, mas o significado é condenação. Não é condenação, obviamente não é uma condenação imediata, mas é o que aguarda aquele que se perde. Então Jesus ele veio para todos, para quem está sendo salvo, como Salvador e como vida eterna, mas para aquele que vive, como todo mundo vive, longe de Deus, Jesus veio também para condená-lo. Às vezes é um pouco difícil falar sobre isso, porque culturalmente nós, nas últimas décadas, deixamos de falar. Quando digo nós, eu estou falando da igreja como um todo. A igreja, em vários momentos, ela deu uma atenuada nessa fala da condenação. Mas esse é o tipo de fala que nós não podemos perder, porque essa é uma verdade do evangelho, há uma condenação, há uma pena para aquele que se perde, para aquele que não é salvo. E nós não podemos trabalhar com expectativas diferentes, tentando atenuar isso, né? Isso também pode nos ajudar, ser benéfico para nós no sentido de evangelização, porque nós começamos a ter, a partir daí, um senso de urgência maior. Senão nós acabamos levando como se todo mundo fosse receber a salvação instantaneamente, ou até mesmo sem ouvir o evangelho, e essa não é uma realidade. Mas eu não quero me deter nesse assunto, porque ele é profundo e nós queremos avançar aqui já para o finalmente da aula, né? Gente, atividade para casa de vocês, essa é a quarta atividade, a quarta tarefa para casa. Então, se você ainda não fez as últimas 3, aproveita esse final de semana, tenta fazer, na próxima semana também. Na próxima semana é a semana que eu vou corrigir essas atividades e depois liberar as notas das suas atividades, mas também dizer a cada um, olha, tu precisa estudar um pouquinho mais esse conceito, tirar dúvidas. O objetivo nosso aqui não é simplesmente obter um certificado, mas é aprender as doutrinas da graça para que... E como que nós manda para ti, pastor?
Não, quando você preencher, Leanderson, nesse link, automaticamente eu já recebo a resposta. Ah, tá. Entendi. Entendeu?